Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje um gênero muito legal, o mangá, como gênero textual. Vamos lá? Veja, uma das coisas que vieram diretamente da Ásia e conquistou muita gente aqui no Ocidente foram os mangás. Confundido muitas vezes com as histórias em quadrinhos, esse tipo de leitura se tornou uma febre após algumas adaptações das obras para a televisão, que são os conhecidos animes. Conheça um pouco sobre os mangás, suas características, gêneros e alguns títulos que são bastante conhecidos em nosso meio. Vamos lá? O que é então o mangá? O mangá é o nome dado às histórias japonesas, que são bastante semelhantes às histórias em quadrinhos. A palavra que dá nome aos quadrinhos asiáticos surgiu da junção de dois vocabulários, né? O man, que é involuntário, e ga, que é desenho ou imagem, que aí forma imagem ou desenho involuntário, tá certo? Ou seja, mangá literalmente significa desenhos involuntários. E ela, né, surgiu oficialmente em 1814, apesar das manifestações de quadrinhos no Japão, datem desde o século XI. Foi o pintor Katsushika Hokusai que lançou o primeiro encadernado contendo histórias com desenhos que funcionavam como sequência. Legal. Então, gente, quais são as características do mangá? Vamos ver? Existem alguns fatores que diferem o mangá das histórias em quadrinhos comuns, que são os famosos comics ocidentais. O primeiro ponto é a representação gráfica, que conta com os ideogramas japoneses. Nesse caso, esses ideogramas, eles apresentam, além do som, ideias explícitas nele. Por isso, as onomatopeias, que é uma figura de linguagem que imita o som das coisas, né, são importantes ferramentas nos mangás. Uma das mais famosas características dos mangás é a forma que ele é lido. Nós estamos acostumados a ler da esquerda para a direita, mas os mangás isso é feito da direita para a esquerda, certo? É bem capaz que quando você abrir seu mangá no modo ocidental, você encontre algum personagem lhe dizendo que aquele é o lado errado. Uma coisa bem legal também é que os mangás eles são produzidos apenas em preto e branco. E isso tem uma explicação. Os mangás, eles são produzidos e impressos em papel jornal, fazendo com que fiquem mais baratas e cheguem para todo tipo de público. No universo dos mangás, assim como nos filmes, séries, livros e outras coisas, existem diversos gêneros que podem ser encontrados para melhor satisfazer o desejo do leitor. Então, nós vamos conferir alguns dos mais conhecidos e escolher o que mais nos agrada para se aventurar no mundo dos mangás, ok? Quais são os tipos de mangás que existem, hein? Vamos ver? Então, pessoal, continuando com o estudo do gênero, quais são os tipos de mangás? Vamos ver alguns exemplos sobre esse gênero textual tão legal. Então, no universo dos mangás, assim como nos filmes, nas séries, nos livros e outras coisas, existem diversos gêneros que podem ser encontrados para melhor satisfazer o leitor. Então, nós vamos conferir alguns que são mais conhecidos, né? Para ver se te agrada aventurar no mundo desse gênero que são os mangás, tá certo? Nós temos o Kadomo. Essa é, na verdade, a imagem, né, desse mangá. E nós vamos ver a que público ele se dirige e qual é o conceito desse tipo de mangá. Então, os mangás Kadomo são voltados totalmente para as crianças. O significado do seu nome é literalmente criança. Então, essas histórias são geralmente carregadas de ensinamentos e lições de moral, semelhantes às fábulas que a gente já conhece, né? Então, suas artes não são carregadas para manter a atenção do ator mirim,
O Cadomo, né, que é realmente o doce de feijão herói, é um dos mais conhecidos do gênero. Temos também o Shounen. Vamos ver a que público é destinado. Então, gente, foi graças a esse gênero que fez com que os mangás fossem mais reconhecidos ao redor do mundo. Eles são mangás voltados para o público infanto-juvenil masculino. Não que isso seja uma regra, né? E as características que marcam esse tipo de mangá são as histórias voltadas para aventura, esporte e comédia. E aqui tem alguns exemplos, né, desse gênero. Então, nós temos grandes nomes que são derivados desse gênero, como os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Temos também o shoujo. Vamos ver. Assim como o público infanto-juvenil masculino tem os mangás voltados para ambos, as garotas também contam com um gênero voltado para elas. Então, são os mangás shoujo, que contam com um traço mais leve, cores mais claras, além de ser uma arte menos poluída. As histórias, elas podem conter comédia e aventura, mas o gênero romance é um dos maiores destaques desse estilo de mangá. Os principais títulos do gênero são Sakura Card Captors e outros. Então, pessoal, finalizando, eu trouxe para vocês aqui um exemplo textual do mangá, né? Ele vai se apresentar dessa forma, utilizando uma linguagem mista, né? A linguagem verbal e não verbal. E é um gênero que, na verdade, está muito em gosto na atualidade dentro do universo infanto-juvenil. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a nossa próxima aula.